Olá, eu sou o Sérgio Rondino e esse é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. O nosso tema de hoje é a Amazônia e o convidado para conversar conosco é um militar brasileiro que viveu cerca de 10 anos por lá, o general de divisão Antônio Manuel de Barros. Entre diversas funções que ele exerceu como oficial superior e oficial general, ele foi oficial de operações da 17ª Brigada de Infantaria da Selva, em Porto Velho, Roraima, foi comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, também comandante do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista e chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. A última função do general Barros na ativa foi durante a crise humanitária venezuelana, em Roraima, como comandante da Força Tarefa Logística Humanitária e coordenador operacional da chamada Operação Acolhido. É um extenso currículo, como se pode ver, que incluiu também as funções de oficial de gabinete do comandante do Exército e comandante da 1ª Divisão do Exército e guarnição da Vila Militar do Rio de Janeiro. General Barros, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. É um prazer estar aqui no Espaço Democrático com vocês, discutindo ideias, falando de Brasil, eu me sinto honrado. Nós agradecemos desde já pela sua participação. Nós teremos, para participar dessa conversa com o general Barros, os seguintes consultores e colaboradores do Espaço Democrático. João Francisco Aprá, que é superintendente aqui do Espaço Democrático, Rubens Figueiredo, que é cientista político, o Luiz Alberto Machado, professor e economista, Túlio Kahn, o sociólogo, e a Ivani Bosco, que é senadora suplente por São Paulo e secretária do Espaço Democrático. General, como eu disse na sua apresentação, o senhor serviu cerca de 10 anos na Amazônia, conhece muito bem, portanto, os problemas de lá. E o principal deles, pelo que eu entendi de algumas entrevistas suas recentes, é a ausência do Estado brasileiro na região. Será que é exagero dizer que o Brasil está de costas para a Amazônia? Bem, meus amigos, eu já começo respondendo, mas eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui representando nenhuma instituição, né? Eu fiquei no Exército 43 anos, a quem eu devo tudo, mas eu falo, antes como um oficial general do nosso Exército Caxias, eu falo como um cidadão, um menino que saiu da Zona Leste de São Paulo, filho de motorista de ônibus, eu tenho muito orgulho, sempre falei isso, né? E tive a oportunidade de entrar no Exército, ser muito feliz. Eu falo como um cidadão da Zona Leste, corintiano, que teve a oportunidade... Aí temos divergências. Já vamos comer, mas como é espaço democrático, eu acho que está bem. Bem, e que teve a oportunidade de conhecer e fazer vários comparativos. Olha, você estava tocando nesse ponto, não há dúvida. Nós temos várias discussões sobre vários aspectos da Amazônia, mas aí eu falo o Brasil no seu sentido mais amplo. O Brasil nosso de sociedade, o próprio Estado, as nossas lideranças. E muitas pessoas falam sobre isso. General Vilas Boas, nosso antigo comandante, eterno amigo, né, falava isso. O tempo que nós ficávamos lá, quando eu estava servindo, eu diria que sim, eram algumas fases das diversas visitas de comitiva, né? As pessoas chegavam, se emocionavam muito de conhecer aquela realidade, claro, qualquer brasileiro, qualquer pessoa, faziam promessas, retornavam às suas origens e esqueciam. E nós brincávamos assim sobre isso, mas, na verdade, por detrás disso tem exatamente esse aspecto. Quem deve cuidar da Amazônia brasileira somos nós, brasileiros. Quem deve zelar pela Amazônia somos nós. E aí não é só o Estado também, nós colocamos toda a responsabilidade no Estado. Aliás, nós temos leis muito boas de preservação, de desenvolvimento. O problema é funcionar. Então, se nós pegarmos os jovens nossos aqui,
ele tem uma ideia completamente distorcida da Amazônia. Aquele projeto Rondon, que permite aos universitários, aquilo é uma excelente oportunidade de nós brasileiros, enquanto sociedade, temos uma atuação firme. E, claro, que o Estado, numa região tão difícil, uma região tão promissora, uma região tão estratégica, ele tem que entrar de cabeça. E eu acho, como brasileiro, que nós não estamos fazendo nosso dever de casa. Uhum. General, a primeira pergunta vem do João Francisco Aprá. Vamos ouvi-la. Olá, General Barros. Prazer em tê-lo conosco aqui na Fundação Espaço Democrático. Gostaria de saber a sua opinião sobre a Amazônia, uma fauna e flora tão diversificada, com riquezas e recursos naturais, tem despertado há muito a cobiça internacional. Muitos até arriscam em dizer que ela é patrimônio da humanidade. O senhor acredita que a internacionalização da Amazônia possa vir a se tornar uma realidade? A soberania nacional nessa questão está em risco? Muito obrigado pela pergunta. Esse questionamento, acho que vem muito tendo em vista, inclusive, esse conflito que nós temos na Ucrânia, né? Há um paralelo sobre isso aí. A Amazônia, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio, mas antes de ser um patrimônio internacional, é um patrimônio nosso. E quem cuida dos nossos interesses somos nós. Há um velho jargão que diz que entre Estados não há amizade, há interesses. Então, há perigo, sim, de nós não exercermos a nossa soberania? Eu acho que sim, não só na Amazônia, como em todo o território. E há pressão de todos os níveis, começando pela própria pressão econômica. E aí voltamos ao questionamento anterior, em que nós devemos fazer o nosso dever de casa. Nós devemos exercer a nossa soberania de uma forma muito contundente e, evidentemente, inserida no contexto internacional. O Brasil é uma potência regional, o Brasil sempre respeitou todas as convenções internacionais, deu exemplo disso, a nossa democracia é um grande exemplo, a nossa diplomacia, perdão, é um grande exemplo disso, mas nós temos que deixar claro que aqui há uma soberania do Estado brasileiro. E, para a gente reafirmar isso de uma maneira serena, pacífica, mas contundente, nós temos, sim, que estar aqui fazendo desenvolvimento sustentável. Então, eu acho, sim, que nós temos riscos, é a conjuntura internacional, mas nós temos plenas condições de respondermos à altura a outros interesses que não sejam os nossos. Agora, general, bem a propósito dessa questão, na sequência, a gente sabe que os riscos para a Amazônia não vêm só de nações estrangeiras, né, dos interesses que elas possam ter. Nós sabemos de um certo tipo de ocupação da Amazônia, até por entidades ou grupos econômicos ou ilegais, vamos dizer assim. Aí, é sobre isso que vem a pergunta da nossa Ivani Bosco. Vamos ouvir. General, é um prazer muito grande ter o senhor aqui hoje conosco e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Lembrando que se trata de uma área maior do que a de muitos países e sujeita permanentemente à invasão por desmatadores e garimpos ilegais, qual o papel das Forças Armadas em relação à proteção da floresta amazônica? Tem poder de polícia e em quais circunstâncias? Bem, sem dúvida, quando a gente fala de Amazônia, os desafios são de toda ordem. E claro que numa região em que é quase 60%, a Amazônia é legal, quase 60% do território, um vazio demográfico, com 30 milhões, mais ou menos, pegando todos os estados brasileiros, ou seja, uma média de 12% a 13%. Aí nós podemos verificar esse vazio demográfico. Com tantas riquezas, com tantas dificuldades logísticas, vem sim uma ameaça à segurança.
E, claro, que as Forças Armadas estão nesse contexto. Nesse aspecto, nós fomos para uma evolução. O Exército Brasileiro, particularmente, né, tem que lá o braço forte, mão amiga, ou seja, colaborar na mão amiga no desenvolvimento, e o braço forte, realmente, as missões ligadas mais ao papel da Força Armada propriamente dita. E ele veio fazendo isso durante décadas, não só o Exército, como a nossa Força Aérea e Marinha. E dentro dessa evolução, nós tivemos uma lei complementar que, por exemplo, reforçava essa atuação na faixa de fronteira, que são 150 quilômetros, que é quando a nossa ilustre senadora suplente faz a pergunta. Então, não existia isso. Isso foi uma evolução, mais ou menos ali no início desse século, tá? 2004, que ela foi se consolidando ali na primeira década, em que o Exército Brasileiro tinha o poder de polícia, porque nós tínhamos ali os pelotões especiais de fronteira, nós tínhamos as nossas organizações militares debruçados no combate ao ilícito, mas não tinha um instrumento legal. Isso foi um grande avanço. A Marinha, já na parte dos rios, que aí é uma outra legislação específica, isso evoluiu depois não só para o Exército, mas para as Forças Armadas, né? Isso numa situação de normalidade. Então, veio, sim, se fortalecendo essa participação da segurança. E acredito que não há como as Forças Armadas ficarem fora da segurança da Amazônia. Todavia, nós temos várias outras instituições, como a Polícia Federal, como a Polícia Militar dos Estados, como várias outras instituições que têm responsabilidades conjuntas também. O grande desafio, eu acho, que é compor isso para garantir essa soberania e garantir a segurança. Mas, antes da segurança, eu creio que existe aí o desenvolvimento sustentável. Então, quando nós levamos desenvolvimento, quando nós vamos ali humanizar a faixa de fronteira, todos os meios, eles chegam junto com esse desenvolvimento. E, evidentemente, que isso vem reforçar, de um modo direto e indireto, a segurança. Por isso que volta-se ao ponto, antes da segurança propriamente dita, como nós falamos, que nossas Forças Armadas estão, e há uma legislação específica para isso, inclusive ações específicas, nós temos que investir também muito no desenvolvimento sustentável. A próxima pergunta vem do cientista político Rubens Figueiredo. Vamos ouvi-la. General, o ex-ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, criticou muito durante sua gestão, em inúmeras entrevistas, o papel das ONGs na Amazônia. Segundo ele, as ONGs apenas sugavam dinheiro e faziam muito pouco. A sua avaliação bate com essa análise do ex-ministro? Qual é o real papel que as ONGs desempenham na Amazônia? Bom, é crucial essa pergunta, né? Eu acho que o radicalismo, em qualquer tema, quando se fala de Brasil, mas especificamente de Amazônia, ele não cabe. Porque nós não somos assim. A formação da nossa nacionalidade, nós como brasileiros, nós não somos assim, né? Então, não tem o sim e o não. E eu não quero aqui me esquivar da pergunta, e vou a fundo dentro disso. Por quê? O que eu vi, quer dizer, não foi fruto de estudo somente, o que eu constatei, há diversos tipos de ONG na Amazônia. Há ONGs realmente que honram a sua destinação, que são extremamente sérias, que estão preocupadas com o bem comum, que preservam a soberania, que olham para o caboclo, que olham para o índio. Mas há ONGs que, sinceramente, não honram a destinação a que se propõe e têm outros interesses.
E aí volta mais uma vez ao Estado. Quem é que tem que fiscalizar? É o Estado brasileiro. Então, não se pode ter aí disponibilidade de recursos sem fiscalização. As ONGs não podem atuar sem uma fiscalização do Estado brasileiro, porque isso tem a ver com a soberania. Então, eu acredito que as ONGs, sim, são necessárias, devem ser, sim, controladas pelo Estado, e eu, particularmente, eu vi aquela ONG, que é o que a gente imagina que deve ser uma ONG, comprometida eticamente com os valores e com todos os princípios da nossa sociedade e Estado, e vi ONGs que, sinceramente, com projetos, desculpe o termo, sem pé e sem cabeça, e recebendo milhares de reais do nosso contribuinte. A questão seguinte, general, é sobre o garimpo. E a pergunta é feita pelo sociólogo Túlio Campos. Vamos ver. A minha questão tem a ver com o garimpo, né, na Amazônia. Nós vimos aí recentemente umas fotos das balsas no Rio Madeira, e parece que não muito longe, né, da sede do IBAMA, da Polícia Federal. Essas balsas estavam assim, cada vez mais próximas da cidade, parece que 120 quilômetros de Manaus, né? Então o garimpo é uma coisa, o garimpo ilegal, né, que existe há muitas décadas, mas parece que ele vem aumentando nos últimos anos. Parece que teve aumento aí no preço do ouro, uma série de situações, entre elas uma diminuição da fiscalização, tanto do IBAMA como pela Polícia Federal, que estaria então estimulando, de certa maneira, essa atividade ilegal. Então, e a gente sabe que isso tem repercussões, né? Eles usam o mercúrio que polui os rios, tem invasão de terra indígena, você tem até guerrilheiros colombianos invadindo a fronteira do Brasil para se aproveitar dessa exploração ilegal do ouro. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa questão do garimpo ilegal. Obrigado. Pois é, Túlio. Está muito em moda, né? E, na verdade, o garimpo é um dos aspectos da exploração mineral da Amazônia, como outras explorações. Agora mesmo nós estamos vivenciando esse problema da Ucrânia, que está afetando todos os insumos da agricultura, e vamos observar, olha só, nós temos um potencial enorme. No caso agora da Ucrânia, um exemplo bem concreto, em que nós podemos explorar o potássio e outros minerais fundamentais para a nossa agricultura, mas por um erro estratégico de todos nós, da sociedade, dos governos e etc., das lideranças nossas, nós ficamos à mercê do mercado externo. Estamos pagando o nosso preço agora. Será que a lógica, então, de eu ter um potencial, né, seja qual for, de minério, e eu não colocar uma exploração adequada e ficar dependendo de terceiros, isso não é lógico. Isso não tem nada a ver com a nossa soberania que nós estávamos falando. Aí que nós começamos a ter a nossa soberania corroída. Não é pela invasão, pelos problemas fronteiriços que nós temos. E aí temos, sim, que buscar, né? E a lei já permite, é previsto isso, mas, infelizmente, por aspectos ideológicos, sem finalidade nenhuma, ou seja, sem efetividade nenhuma, sem aprofundar o que realmente interessa, se coloca tabus, como das terras indígenas. Eu estive lá, em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, há mais de 20 etnias. Pergunte aos índios de lá se não querem explorar. Quando nós negamos uma exploração, que é necessário estrategicamente, como nós já vimos, em que o ilícito vai permear, porque a fiscalização ela é muito difícil,
onde não gera benefícios para a sociedade, onde não gera benefício, no caso dos indígenas, para os indígenas, e só alguns se aproveitam, e o pior, uma degradação terrível do meio ambiente, isso não tem sentido nenhum. Então, acredito sim, como brasileiro, que é possível, seja no garimpo, e seja com outros tipos de exploração, em terras indígenas e não indígenas da Amazônia, a fazer uma exploração racional, rígida. Eu estava assistindo alguns documentários de especialistas falando, nós temos tecnologia para isso. É possível. Eu faço um paralelo, por exemplo, como nós somos capazes, não no caso dos minérios. Mato Grosso, o Centro-Oeste, é um dos maiores produtores de soja. No passado, se você falasse que nós íamos produzir soja no Centro-Oeste, falou, não, isso não tem condições nenhuma. A nossa Embrapa desenvolveu. E da mesma coisa da mineralogia agora. Está saindo um plano agora atualizado pelo atual governo, em que se está dando maior foco dentro disso. Então, eu acho que é muito importante, dentro da lei, a lei prevê a exploração, mas por interesses outros, isso aí ficou parado no tempo, compromete a nossa soberania, compromete a nossa estratégia de desenvolvimento, não gera riqueza e não preserva o meio ambiente na Amazônia. Em São Gabriel da Cachoeira, que eu fiquei 2 anos lá, eu via a exploração pelos índios. Os maiores explorados eram eles. Por quê? Aquela exploração que eles faziam, uma exploração artesanal, não tinham o reconhecimento, não usufruíam como devia, tá certo? E com a poluição do meio ambiente. Então, eu acho, sim, que nós temos que amadurecer, e amadurecer rápido, na exploração, seja da Amazônia como um todo, e seja em terras indígenas, obedecendo todos os nossos princípios legais, evidentemente. Temos que avançar. Se me permite uma observação, eu vou emendar uma pergunta também. Nesse mundo globalizado, a gente acabou descobrindo que nós temos, no Brasil como país, tem graves dependências externas, e não é só na questão do potássio que tanto se fala. Nós temos dependência. Descobrimos na epidemia que não tínhamos respiradores, porque eram todos fabricados na China, e a gente precisava deles. Os insumos para a fabricação de medicamentos vêm quase todos da Índia e da China. Isso, quer dizer, numa situação de conflagração ou qualquer problema no comércio mundial, o país teria problemas. Mas eu queria colocar a questão a respeito do potássio, da mineração, que há uma polêmica em relação a esse projeto que o governo enviou de liberação da mineração nas terras indígenas. As próprias grandes mineradoras, a associação que reúne as maiores mineradoras do país, tem dito que, não é que por ser contra, mas diz que o projeto não é adequado porque a maior parte das jazidas de potássio não estão nas terras indígenas. E o projeto parece que libera outras coisas e tal. Então, há essa polêmica. Eu queria a sua opinião a respeito desse projeto e dessa polêmica que você fez. Não, eu vou voltar ao ponto dessa discussão que nós estamos falando, do potássio, ou seja, não, o potássio tem que ser explorado em terras indígenas, algumas instituições acham que não há um potencial adequado. Mais uma vez, eu acho que não se está vendo todo, se está pondo uma lupa, tá certo, para buscar dificuldades para a gente não ter um projeto que não é agora para o ano que vem. Não adianta agora começar a explorar o potássio, ainda que nós estivéssemos nas terras indígenas assim, de uma maneira que viesse a atender toda a nossa demanda. A exploração mineral é uma coisa muito séria. Ela depende de tecnologia, ela depende de cuidados ambientais. Então, se coloca como também, se fosse para a terra indígena, estaria resolvido. Não é isso. Quer dizer, isso é uma das possibilidades. E se sabe disso, os especialistas sabem. Mas daí já se começa a vedar que não há interesse. Ora, eu tenho que olhar para o futuro. Como que agora, eu aproveitando essa comoção, que há uma comoção nossa, porque acho que nós despertamos para essa vulnerabilidade
Nossa, e aí a gente está falando de soberania, isso é soberania. A gente tem ideia de soberania, de armas, de invasão, de falta de proteção da integridade territorial. Não, a soberania ela pode ser corrida de diversas maneiras dentro disso, inclusive negando a educação, negando tecnologia, negando que o país explore os seus próprios recursos. Temos que pensar dentro desse aspecto mais amplo. Então, se nós estamos nesse boom de pensar, de repensar, por que nós, então, não vamos para um leque de oportunidades abertos? E não estamos falando, e eu não acredito, e aí depende dos especialistas, que a solução está nas terras indígenas. Não se trata disso. Não é isso. Mas por que? Aí eu faço a pergunta, por que negar, então, também nas terras indígenas, junto com outras exploração de minerais? Aí que eu acho que há outros interesses, já que, como ficou muito claro que precisamos, vou falar no caso do potássio, não, aí não há como negar isso, mas daí já se coloca outro tipo de entrada. Então, precisamos discutir isso aí sem ideologia, precisamos discutir isso com interesse nacional, precisamos discutir isso com interesse do povo, precisamos discutir com interesse do indígena também, que não é beneficiado em absolutamente nada do jeito que está aí, e a gente sabe que os ilícitos acontecem. Então, não é que terra indígena seja a solução, mas é uma das soluções para explorar qualquer tipo de recurso. E mais, beneficiando os indígenas. E dentro disso, você me permite falar, conversando com vocês, às vezes na Amazônia é o radicalismo que eu falo, né? Alguns, ela tem que ficar intocada, por ser o tal do pulmão do mundo, e outros que, não, isso aí é um radicalismo muito grande, nós temos que realmente implementar um desenvolvimento a toque de caixa. Eu acho que, mais uma vez, nenhuma dessas soluções eu acho que nos atende. Nós temos que ter cuidados, nós temos que fazer cumprir as leis ambientais na justa medida, nós temos que discutir com os povos indígenas. Pergunte para o indígena se ele quer ficar isolado, pergunte para o indígena se ele não quer escola, se ele não quer manter as tradições. Eu conto um caso para vocês aqui, me permita, de que como nós temos que pensar muito bem com o tal do desenvolvimento sustentável, e a mineração entra dentro desse processo. Lá em São Gabriel da Cachoeira, um dos maiores índices de suicídio indígena proporcional é lá. Há vários estudos nesse sentido. E São Gabriel da Cachoeira tem mais de 20 etnias, como eu já falei, 4 idiomas oficiais, a presença indígena é muito forte. O que eu vi lá? Muito alcoolismo, por causa do Bolsa Família, que pegaram uma solução que ali eu acho que tinha que ser repensada. Muitas etnias não conseguiam buscar o Bolsa Família, deixava o cartão do Bolsa Família com o comerciante, o indígena era obrigado a comprar naquele estabelecimento, isso eu vi. Chegavam em barcos, ficavam nas pedras literalmente, a cada 3 meses, porque as distâncias eram muito grandes, compravam uma alimentação muito cara, estavam perdendo a sua cultura de caçar, etc., o problema de pneumonia, diarreia, subnutrição, muito grande, e o alcoolismo. O alcoolismo é um problema sério. Bom, dentro desse contexto, havia uma escola ali para os indígenas, jovens indígenas, inclusive no idioma, um projeto muito, muito bom, federal, ensino médio. Mas olha só, oferecia escola, ele saía da sua tribo, num aspecto em que ele precisava se reafirmar, porque ele era um adolescente, ele passava fora, aprendia técnicas, ele conhecia um outro mundo, mas perdia contato com a sua tribo indígena. Quando ele voltava, ele não tinha condições de implementar nada daquilo. E era considerado estranho pela própria tribo. Aí ele vai para São Gabriel, que é 20 mil habitantes. O que ele começa a fazer? Beber. E aí, o suicídio.
Percebem que, teoricamente, uma coisa que seria só benéfica trouxe outros prejuízos, como Bolsa Família para a questão indígena. Então, a Amazônia ela tem que ser pensada caso a caso e não buscar soluções de isolamento total ou um desenvolvimento desenfreado. E há interesses de benefício. Conto outra para vocês aqui. Lá em Manaus, a construção da ponte, né, quem conhece Manaus, que liga ali Iranduba, houve uma reação muito grande. Por quê? Por causa dos balseiros, que não queriam uma ponte. Vejam só que a gente sabe o que significa uma ponte numa região de difícil ligação estratégica, né? E parecia surreal a discussão. A BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, que foi construída na década de 70, asfaltada, que o cidadão pegava seu carro, em 6 horas, chegava em Porto Velho, ela não teve manutenção, e agora, para reativar a 319, nós ficamos anos e anos parados. O sofrimento da população, a estrada já havia. Então, nós temos, sim, que pensar muito seriamente, e agora, a exploração mineral na Amazônia, eu acho que nós estamos numa excelente oportunidade de não fechar os leques. Não, terra indígena não é o caso. Sim, inclui-se as terras indígenas, mas com uma visão mais ampla no sentido da exploração, mas extremamente cuidadosa, olhando para o futuro. A tal indústria madeireira, aquela que derruba a floresta para exportar madeiras nobres para os móveis dos ricos na Europa, em Londres e tal. Como é que o senhor vê essa questão? A fiscalização é praticamente inviável, porque a legislação é tão complexa que como é que você vai saber o que é legal, o que não é legal? Qual seria a solução para esse problema? Porque o desmatamento aí é grande, né? Primeiro, né? Há uma exploração midiática de tudo isso. Tudo que é Amazônia é potencializado. Né? É difícil você saber aonde está a verdade realmente dos números, porque os números se jogam de acordo com o interesse, seja de nós, brasileiros mesmos, né, internamente, seja externamente, para boicotar, né, o desenvolvimento do Brasil, para boicotar os produtos brasileiros. Agora, eu, particularmente, eu não acredito que só a fiscalização dê resultado. Você tem que fazer alguma coisa inteligente, porque senão nós vamos ter que colocar, tá, o exército brasileiro todinho na Amazônia e ainda não vai resolver. Então, nós temos que criar mecanismos de incentivos para a própria sociedade, para os empresários se beneficiarem e eles mesmos fiscalizarem. Assim que funciona. Então, nós sabemos, por exemplo, da exploração mineral, vou voltar, né, agora a Vale do Rio Doce. Veja o exemplo que não queriam privatizar, a gente lembra, né, de toda essa história, etc. Veja o modelo que é dentro disso. Porque não há interesse para a empresa de burlar a lei, ela vai perder muito mais de burlar a lei, vai perder no capital, vai perder nas ações, vai perder. Então, eu acredito que temos que pôr mecanismos inteligentes de exploração com a participação da sociedade, com a fiscalização do Estado, mas uma fiscalização inteligente. É o caso da madeira. Você sobrevoa a Amazônia, como eu tive a oportunidade, é impressionante a exploração ilegal da madeira. Do meio do nada, você vê uma clareira. Do nada. Você fala, mas como é que ele conseguiu chegar aqui? Sim, e normalmente aquela pessoa que está fazendo isso aí são pessoas locais, pessoas necessitadas, pobres, que têm que ter seu ganha-pão, que não tem educação, que não tem outra opção de fazer. Eu não estou justificando, eu estou dizendo por que se leva aquilo.
É claro que não são pessoas de fora, são pessoas de lá que são usadas por terceiros. Então, uma lei, muitas vezes, extremamente complexa, porque nessa de fiscalizar, se torna impraticável e que joga a ilegalidade do processo. Então, quanto a isso, eu estou falando da madeira, e é verdade, eu acredito que temos que pôr mecanismos inteligentes para funcionar o processo, para que se tenha uma autorregulamentação e uma autofiscalização, e o Estado complementando, não o Estado sendo a base de tudo, porque, sinceramente, nós vimos a dificuldade que nós temos sobre isso. Região enorme, né? General, a próxima pergunta vem do economista e professor Luiz Alberto Machado. Vamos vê-la. General, entre os vários problemas enfrentados pelo ex-ministro Ricardo Salles, em sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente, encontra-se, a meu juízo, o da comunicação. Por todo o tempo, ele se referia à questão da Amazônia, contrapondo-a à questão do meio ambiente urbano. Algo como ou a Amazônia ou o meio ambiente urbano. Quando, na verdade, não era uma questão de ou, e sim de e. Até porque problemas de saneamento urbano são de fato essenciais num país em que grande parte dos municípios ainda se defrontam com enormes problemas relacionados a esgoto e a água tratada. Como o senhor vê essa necessidade de se defrontar com questões ambientais simultaneamente, analisando a questão da Amazônia e do meio ambiente urbano? Bom, eu tinha até tocado nesse assunto, né? Eu acho que nós não somos assim, né? Nós não somos dual, sim e não. Eu acho que é a nossa composição, a nossa maneira de ser. E quando a gente vai para a Amazônia, eu concordo com o senhor, é muito integrado. Vamos pegar Manaus. Manaus, na verdade, é uma ilha, isolada totalmente. Eu acho que a gente tem o que Nelson Rodrigues falava da síndrome do cachorro vira-lata. A gente não valoriza certas coisas que tem. Manaus tem mais de 2.200.000 pessoas. É uma das maiores capitais dos nossos estados aqui brasileiros. O PIB da cidade de Manaus é extremamente relevante. Está entre os 7 primeiros das cidades capitais, né? Então, como que a gente vai apartar essa parte do desenvolvimento urbano? E há uma explicação para isso. O polo industrial de Manaus, por exemplo, fundamental. Eu sei que, às vezes, algumas lideranças aqui, particularmente do Sudeste, são contra, mas eu acho que é um tiro no pé se a gente pegar e não olhar de uma maneira diferente. Talvez para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná não tenha sentido, mas lá a quantidade de pessoas que são empregadas e evitam que essas pessoas, como a gente estava falando, vai explorar o quê? A madeira, a droga, a exploração de animais silvestres, etc., porque ele precisa gerar emprego. Então, no caso aqui do Amazonas, que tem um pouco mais de 4 milhões de pessoas, Manaus é uma cidade-estado. E como que você vai dissociar Manaus, por exemplo, do desenvolvimento da Amazônia? Não é possível. Então, eu acho, sim, que tem que ser integrado, as soluções têm que ser integradas. Se a gente desce, por exemplo, ali para o Acre, né, Rio Branco, é uma outra dinâmica. Uma capital menor, um estado aí que chega a quase 1 milhão de habitantes, que tem uma possibilidade dessa saída do Pacífico aí com Rondônia.
Quando a gente olha Rondônia, por exemplo, várias cidades lembram muito o sul, né? Tem muito gaúcho, tem muito paranaense ali, etc., que foi a marcha do sul ali para o centro-oeste e para a Amazônia. Aquelas cidades estão integradas na exploração da agricultura e com o meio ambiente. Quando você vai para o Pará, que há um problema assim, de desmatamento seríssimo, seríssimo, há um problema de grilhagem de terras também seríssimo, e, aliás, tem que regularizar a terra na Amazônia para você poder desenvolver. Não há como você falar de desenvolvimento sustentável se você não regularizar a questão fundiária na Amazônia, e aquilo lá é terrível no sentido dessa legalidade. Não é só ser o dono da terra, porque daí você não consegue os incentivos fiscais, e muito menos a fiscalização, porque você não sabe quem é o dono na verdade, é um empurra tremendo. Então, é uma coisa complexa. E o Pará é um dos estados que mais sofre com isso, e é um estado, infelizmente, que tem muito desmatamento. Então, como é que você não vai integrar a parte urbana com a parte de selva propriamente dita, com a parte de produção? Não, as soluções têm que ser muito, muito integradas. General, agradeço demais pela paciência que o senhor teve aqui com o Espaço Democrático, para a gente ter essa conversa interessantíssima, mas eu abro um espaço final para aquela sua mensagem, a tradicional mensagem final dos nossos entrevistados. Bem, meus amigos, senhores, senhoras, né, a nossa bancada aí que me deu a oportunidade de a gente desenvolver alguns temas, né? Vamos voltar à questão inicial. Eu acho que nós temos um dever de casa para fazer na Amazônia. Não é fácil. Nós temos várias leis que são excelentes, mas não são colocadas em prática. Eu vi vários prefeitos, né, do estado do Amazonas que não moram na sua cidade, moram em Manaus. Como é que vai se fazer uma gestão dessa? Né? Em São Gabriel, o melhor hospital que se tem na região toda é do Exército. Como é que nós vamos fazer? Será que nós não estamos delegando a outras instituições responsabilidades que é de toda a sociedade e do Estado? Então, nós temos que pensar os nossos políticos, da nossa classe de dirigente, mas eu acho que também, quando se fala da Amazônia, a gente cai numa parte ideológica e cai para o dualismo. Sim e não. Se nós continuarmos dessa maneira, eu acho que a gente vai se perder. E daí, por ausência nossa de uma atitude positiva, aí sim a gente perde a soberania. Nós temos capacidade, nós temos conhecimento. Foi muito mais difícil a gente ter aquele território integrado ao Brasil. A Amazônia Legal, quase 60% do nosso território. O que nós queremos da Amazônia? Nós temos que perguntar a isso a nós mesmos como sociedade. Vamos deixar intocado e ficar dependendo agora de outros países, ou vamos fazer uma política de um desenvolvimento sustentável, com diálogo, com segurança, para que as próximas gerações tenham, assim, a Amazônia como referência, mas tenha, sim, seu potencial? Como que a gente pode admitir que outros países cheguem, façam exploração, por exemplo, de medicamentos da floresta amazônica, façam a patente em seu nome dentro da Amazônia? E será que a segurança é o caminho? Ou seja, aumentar a segurança? Ou seria que, sim, a gente humanizar a Amazônia, nós colocarmos a nossa gente, nosso povo nas fronteiras, mas dando condições, nós darmos condições aos nossos indígenas e não usarmos o indígena como uma bandeira? Infelizmente, as nossas leis não são cumpridas. Nós temos, sim, um arcabouço de leis que precisam ser implementadas. E voltamos ao ponto inicial. Será que estamos de costas? Se não estamos de costas, nós temos aqui, sim, que fazer e aprimorar muito o nosso dever de casa. Eu lembro uma vez que eu estava numa operação
e eu mudei a rota de um helicóptero, um Black Hawk, $5.000 a hora, para levar uma medicação para uma indígena de malária. Simples. O helicóptero chegou, mas não chegou a tempo. Vejam só, nós queremos pôr o helicóptero, ou se a gente tivesse um mínimo de aplicabilidade de uma saúde pública funcionando, essa senhora indígena já não teria um comprimido simples para malária e não teria morrido. Eu sempre me questionei sobre isso. Então, eu acho que não podemos abrir mão da Amazônia. Nós temos uma responsabilidade, sim, com a Amazônia, e se nós queremos ter a soberania garantida para as próximas gerações, nós temos que nos dedicar mais ao que significa realmente o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos, espero ter ajudado, contribuído a pensar no nosso Brasil. Nós que agradecemos, General, mais uma vez. E agradeço especialmente a você que acompanhou esse programa até aqui. Muito obrigado e até o próximo.